Porque é muito fácil montar um grupo barato, a gente entende a situação do clube, e todo mundo querer que o Grêmio seja campeão. Bom, aí tem que trazer o Guardiola aqui. E nem ele vai dar jeito. Pessoal, vamos falar da entrevista coletiva do técnico Renato após a vitória contra o Fluminense, porque foi uma entrevista de muitas cobranças do técnico. Uma entrevista que gerou repercussões nas redes sociais, porque o Renato cobrou a direção, cobrou os jornalistas, e o Renato deu uma tentativa de autovalorização. Nós vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. Então te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações e vamos falar sobre essa última entrevista do Renato aqui no Tricolor, a última entrevista da temporada. A gente não sabe como é que vai acontecer, a renovação de contrato ou não, e essa foi a primeira questão, a primeira pergunta para o técnico. O Renato foi questionado sobre a sua renovação de contrato. O Renato disse que não tem definição nenhuma, que isso não foi conversado durante a temporada, até porque o Grêmio estava focado na questão da sua vaga na Libertadores, do Campeonato Brasileiro, e isso foi empurrado mais para frente. Renato disse que já falou com a direção, falou com o presidente, falou com o vice, falou com o executivo, e que agora é com eles. Então, não sei se o Renato de repente falou, olha, eu quero ganhar X, eu preciso de investimento tanto, preciso disso, daquilo. Não sei se o Renato foi isso que ele fez, mas é o que ele deu a entender quando ele fala, já falou com o presidente, já falou com o vice, já falou com o executivo e que agora é com eles. Então, não sei se o Renato aguarda uma proposta, enfim, é o que ele deu a entender, pelo menos. Renato avaliou o ano do Grêmio. E ele disse que ele voltou a elogiar o ano do Grêmio, tá? E ele disse, olha, lá atrás quando eu falei que o ano do Grêmio era excepcional, muita gente achou que eu tava exagerando. Mas um time vindo da Série B, fazendo o que a gente fez, chegando na semifinal da Copa do Brasil, chegando, sendo vice-campeão do Campeonato Brasileiro, foi um ano excepcional, sim. E aí o Renato disse que chegou no vestiário, agradeceu a todos os jogadores, agradeceu principalmente, em especial, ao Luizito Soares pelos seus gols, disse que foi um prazer trabalhar com ele, porque é um profissional gigantesco, tanto dentro de campo quanto fora de campo, é um cara excepcional. Diz que estão todos muito tristes pela saída do Soares, mas que a partir de agora é com a direção. A direção precisa ver o que ela quer para a próxima temporada. Se ela quer disputar títulos, precisa investir. Se ela quer ser favorita, muito investir ainda mais. Se ela quer apenas figurar por ali, aí uma folha menor, claro que o Grêmio vai tentar, mas não tem a garantia, não pode ter a cobrança. Renato diz que o próximo ano todos sabem que é preciso reforçar o elenco. A diretoria precisa ver o que ela quer disputar na próxima temporada e aí sim remontar a equipe. Renato disse que não sai da sua cabeça a questão daqueles 2 pontos que ficaram para trás lá naquele jogo contra o Corinthians, vocês lembram? Foi ali no início de setembro, quando o Grêmio foi até São Paulo, e aí teve aquela polêmica da mão do Yuri Alberto, que não foi marcado aquele pênalti. A CBF, inclusive, reconheceu o erro e tudo mais, enfim. Renato disse que não sai da sua cabeça, porque esses 2 pontos agora fariam o Grêmio campeão. O Grêmio tem mais vitórias que o Palmeiras. O Grêmio foi, talvez, não sei se na história, até o Renato comentou isso, talvez seja um fato inédito, mas o vice-campeão tem mais vitórias que o campeão. Então o Grêmio seria campeão com aqueles 2 pontos, porque empataria com o Palmeiras e o saldo de diferença seria, no caso, as vitórias, e isso não sai da sua cabeça. E aí o Renato disse, olha, eu quero ver se fosse um time de São Paulo, um time do Rio de Janeiro, como é que estariam as cobranças amanhã. Renato explicou também a questão daquela fala polêmica dele ainda lá no início da temporada, no início do campeonato, aliás, essa temporada não, porque o campeonato começou ali em maio, mas quando ele disse que com esse grupo, com esse elenco, o Grêmio não disputaria títulos, não seria campeão. O Renato disse que naquela ocasião o Grêmio já estava embalado, o Grêmio vinha ganhando algumas partidas importantes e estava começando uma pressão no elenco, uma pressão no grupo, uma pressão para ser campeão. Só que o Renato disse, olha, vai ser difícil. Vai ser muito difícil. E aí ele disse que conversou com o elenco e disse, eu vou lá e vou assumir, vou chamar a bronca pra mim. E aí ele foi pra entrevista, falou o que ele disse, no caso, que com aquele grupo não seria campeão, que precisaria de reforço e tal, e foi conversando com o grupo depois, e eles foram comendo pelas beiradas até que chegaram ao vice-campeonato. Foi uma tentativa do Renato de tirar a pressão do grupo. Porque, sim, ele acredita que com uma folha tão baixa, uma folha tão menor, não tem como cobrar. Pode cobrar de um grupo, de um elenco que tem uma folha de 30 milhões. Aí sim, aí pode cobrar. Você tem que exigir de um grupo para ser campeão no momento que a folha de pagamento de um grupo é de 30 milhões para cima.
Aí tem que ter a exigência. Então é por isso que eu falei. Aí tem que ver direito o ano que vem. O que o clube quer? Disputar títulos, brigar por títulos. A gente entende a situação do clube. Vai ter que investir. Ah, não tem dinheiro para investir. Ok. Então, desde já, quem estiver por aqui já sabe. Não pensem, de repente, o Grêmio vai ganhar Libertadores, o Grêmio vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, tem que parar, pensar direitinho e ver as condições financeiras do clube e ver onde o clube quer chegar e ver onde o clube quer disputar. Porque é muito fácil montar um grupo barato, a gente entende a situação do clube e todo mundo querer que o Grêmio seja campeão. Bom, aí tem que trazer o Guardiola aqui. E nem ele vai dar jeito. E aí eu chamo a atenção para outro ponto da cobrança de Renato para a direção, porque ficou aprovada na semana passada que a direção do Grêmio vai investir mais, vai ter uma folha aí na casa dos 14 milhões e pouco, não pode chegar a 15 milhões, mas que a direção vai aumentar, no caso essa folha, para tentar brigar por títulos. Só que o recado do Renato nessa entrevista foi que uma folha de 10, 15 milhões não pode haver cobrança. Só pode haver cobrança, uma obrigação, quando a folha chega aos 30. E aí já vai o recado do Renato para a direção. Não adianta vir com uma folha de 14, 15 milhões, que a cobrança não deverá existir, segundo o próprio Renato. Tá? E aí fica mais um recado do Renato para a direção. O outro recado que o Renato passou para a direção tá aqui, ó. O Renato disse que foi um grande trabalho, tá? É a 8ª vez que ele passa pelo Grêmio, a 8ª vez que ele consegue fazer com que a equipe vá para a Copa Libertadores, no caso o Grêmio vá para a Libertadores, e aí ele fez um desafio. Ele desafiou qualquer treinador a chegar no Grêmio e fazer 50% do que ele fez com este grupo, com este elenco. E aí eu acho até que ele passou um pouco do limite, que ele, né, tirou um pouco ali no caso, ele acabou depreciando um pouco o elenco. Acho que ali ele passou do ponto, tá? Acho que ele foi, talvez, levantar um pouco a bola para ele, talvez pelo fato que ele fez, dar uma autovalorizada, mas nessa questão acho que ele passou um pouco do ponto, ele faltou um pouco de consideração também com o grupo. Renato disse que com time barato, nem Guardiola dá jeito. Tirou muito mais do que podia e muito mais do que imaginava do grupo. Essas foram as falas polêmicas de Renato. Eu acho que ele passou um pouco do ponto, falou publicamente, daqui a pouco o grupo pode ficar... É que foi a última rodada, então tem a questão das séries e tal, mas fica, né, uma situação meio chata aí, vamos dizer assim, com essas falas do Renato. Renato se autovalorizou, Renato mandou um recado para a direção, folha baixa, não tem pressão, não tem como fazer cobrança. Quero saber a tua opinião. E aí? Dá para cobrar com uma folha de 14 milhões? A direção do Grêmio entende que com 14 milhões vai brigar por título. Renato já tá deixando o recado aqui que não pode ter pressão. E tu, o que tu acha de tudo isso? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, gurizada.